Olá, bem-vindos. Como vão? Tudo bem com vocês? Boa noite. Que Deus os abençoe. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo em mais esta noite de ministração e também de aprendizado da palavra de Deus. Que Deus nos traga neste tempo uma verdadeira direção da parte do Senhor. Que Deus nos traga nesse tempo um direcionamento para a nossa vida. Que Deus fale conosco. Que Deus abra o nosso entendimento. Que Deus abra a nossa compreensão. Que Ele nos faça enxergar com os olhos da fé. Que Ele nos faça ouvir com os ouvidos da fé. E que juntos possamos caminhar de uma forma excelente na presença de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a deixar Deus tocar na sua vida e falar contigo. Eu quero te convidar nesta noite a se permitir ser ministrado pelo Senhor. Nosso objetivo aqui é trazer uma palavra de ensino, uma palavra de orientação, uma palavra de discernimento, uma palavra que te leve a compreender o reino de Deus, a vontade do Senhor, uma palavra que traga norte para a sua vida e também referências para a sua caminhada. Que juntos possamos aprender, que juntos possamos ouvir, que juntos possamos entender. Porque veja o que a Bíblia vai me dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você quer experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor, é necessário uma transformação na mente. E essa transformação, ela ocorre na medida em que eu verdadeiramente faço uma mudança, uma inversão completa, uma mudança radical. Eu deixo de pensar, eu deixo de olhar, eu deixo de entender, eu deixo de buscar como eu fazia antes. E passo a olhar, a entender, a buscar e até a desenvolver o meu pensamento conforme a vontade do Senhor, à luz das Escrituras. Porque as Escrituras é que vão nos revelar o que está no coração de Deus. As Escrituras é que vão nos proporcionar fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E uma vez que eu guardo essa palavra no meu coração, eu deixo de pecar contra o Senhor. Então o Senhor está nos convidando a uma mudança, a uma transformação, a uma inversão na nossa mente. Mudança de pensamento, mudança de princípios, mudança de visão, mudança de entendimento, mudança de hábitos, mudança de compreensão, mudança de horizontes, à luz da palavra de Deus. Para quê? Para que eu possa experimentar o que Deus tem, para que eu possa viver a vontade dele, para que eu possa desfrutar da sua vontade, que a Bíblia diz que é boa, é perfeita e é agradável. E se não for a vontade de Deus, não é boa, não é perfeita e não é agradável. Entenderam que se nós andarmos no caminho do Senhor, desfrutaremos de algo bom, agradável e perfeito? Mas para andar no caminho de Deus, é necessário viver o que a Bíblia ensina. E eu fico com aquelas palavras que dizem assim, do texto escrito também: como crerão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem pregue? Quem não se lembra daquele eunuco que vinha
após haver adorado a Deus em Jerusalém, ele vinha lendo as escrituras no livro do profeta Isaías e ele nada entendia. E Deus mandou Filipe acompanhar o carro e ele perguntou: você entende o que você lê? E o eunuco disse: eu não entendo. Como é que eu vou entender? Se não há quem me explique. E assim, Filipe foi convidado a subir no carro e eles seguiram viagem e Filipe passou a explicar para aquele eunuco do que se tratava a palavra de Deus. E a palavra falava de Jesus. E uma vez que entrou no coração daquele eunuco a palavra de Jesus, então ele teve uma experiência nova na sua vida. Por isso é que a Bíblia vai me dizer, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não tenho outra opção de desfrutar de algo bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, se não for através da palavra. Porque a palavra é que promoverá mudança de mente. A palavra é que me indicará o caminho do arrependimento. Veja que a palavra mesma nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, Salmo 119. Luz para o nosso caminho. Se ela é lâmpada para os meus pés, se ela é luz para o meu caminho, uma vez que eu ande com a palavra, eu não tropeço. Uma vez que eu ande com a palavra, eu vejo por onde ando, porque ela é lâmpada, ela é luz. Invertamos esse raciocínio. Sem a palavra, eu fico no escuro. Quem anda no escuro à noite fatalmente tropeça. E às vezes até cai. Porque não discerne, não enxerga, não compreende, não consegue visualizar coisa nenhuma. Vai na penumbra, vai tateando, vai se esquivando, vai arriscando. Será que nós queremos continuar uma vida de riscos? Correndo os riscos? Arriscando? Tentando? Do jeito que der, do jeito que faz, como for possível, da melhor forma possível? Ou nós vamos na segurança do que a palavra de Deus mostra? Ou nós vamos na certeza do que a Bíblia tem a nos ensinar? Ou nós vamos na direção objetiva e clara do que a palavra nos revela? Infelizmente, muitas pessoas têm escolhido andar por alguns atalhos. Fora, totalmente fora da palavra de Deus. E quando você pega um atalho, mais cedo ou mais tarde você acabará tendo alguma surpresa. Mais cedo ou mais tarde você perceberá que não fez uma boa escolha. Mais cedo ou mais tarde você se deparará com alguma circunstância que lhe indicará que não houve uma decisão acertada quando se escolheu andar por ali. Talvez no início pareça ser uma boa ideia. Todo atalho que nós pegamos fora da palavra de Deus, no início talvez pareça ser uma boa ideia. Casar para quê? Vamos viver juntos e tudo certo. No início talvez pareça uma boa ideia. Mas no momento em que as coisas vão caminhando, no momento em que as dificuldades vão surgindo, conforme o tempo vai passando, você começa a perceber que a ausência da palavra, que a falta da bênção, começa a fazer falta e começa a fazer diferença. Com o passar do tempo, você nota que não foi uma boa ideia. E aí a decisão já foi tomada. O atalho já foi escolhido. Às vezes é muito difícil voltar atrás. Às vezes é muito difícil recuar. Às vezes é muito difícil recomeçar. Algo que começou mal é muito mais trabalhoso ser corrigido do que às vezes demorar um pouquinho mais para começar e começar bem. É bem verdade que é mais importante o término do que o começo. Porque você pode começar mal e terminar bem. Não é fácil, mas é possível. Por outro lado, você pode começar bem e terminar mal. Então, nós temos que entender que é importante alinharmos a nossa jornada com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor. É indispensável alinharmos a nossa caminhada com a vontade de Deus. É fundamental conhecer a palavra de Deus. E eu percebo que hoje existe uma estratégia diabólica que foi infiltrada no meio do povo de Deus, que é a ideia de que não há necessidade de aprender a palavra. Podemos ficar só na profecia, só na pregação, ouvindo apenas sem estudar. Podemos ficar só ouvindo o que estão dizendo, mas se você só ficar ouvindo o que estão dizendo, como é que você vai saber se aquilo é de fato a palavra de Deus ou se é o entendimento de algum homem?
Primeiramente, lá em Jeremias, capítulo 17, a palavra vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Então não é uma boa eu confiar no homem sem verificar as Escrituras. Por outro lado, você vai encontrar uma referência no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que os de Bereia, eles foram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. Então, a necessidade de examinar as Escrituras diariamente é inegociável. Queridos, eu entendo cada vez de uma forma mais clara o motivo de Deus ter me mandado fazer essas lives 175 dias atrás. Cura através da palavra de Deus foi a direção que o Senhor me deu. E nós estamos há 175 dias, todos os dias, falando a palavra de Deus. Porque muito se tem ouvido, muito se tem escutado por aí de pensamentos, de doutrinas, de ideias, de conceitos, de preceitos, ou até de palavras ditas proféticas, mas que são do homem. E muito pouco tem se ouvido, eis que está escrito. Eis que está escrito. Nós precisamos pautar a nossa vida na palavra, porque ela é a referência. Não fosse assim, Jesus não teria dito, repudiando investidas do inimigo, quando ele foi tentado no deserto, ele não teria dito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra é alimento. Experimente você ficar sem alimento por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, 2 semanas, 1 mês. Veja o que vai acontecer. Fraqueza e doença. Por essa razão, 1 Coríntios 11, verso 30. Eis a razão, eis o motivo, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque não examinam, porque não conhecem, porque não buscam, porque não se detêm. Veja o que o Salmo diz no Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Deus fala para Josué, não se aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto ali está ordenado. E voltando para o Salmo, o versículo ainda diz mais. Que será o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto às águas, junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não caem, e que tudo quanto faz prospera. Mas tudo isso começa com a palavra de Deus. Tudo isso começa com o princípio da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus eu não consigo andar conforme a vontade do Senhor. Sem a palavra de Deus eu não consigo alinhar a minha vida no caminho de Deus. Não é possível. Não é possível sem a palavra de Deus eu viver o evangelho. Não é possível. Mas tem gente que tenta. Tem gente que arrisca. Eu não arrisco. Queridos, há uma necessidade fisiológica de nos alimentarmos para vivermos. Precisamos nos alimentar, precisamos de nutrientes. Precisamos beber água, precisamos de hidratação para vivermos bem. No mundo do evangelho não é diferente, porém o alimento é outro, não é arroz, feijão, não é macarrão, não é pão. No reino de Deus é a palavra. No reino de Deus é a palavra. E sem ela não é possível. Não é possível, não é possível. E eu não sei como é que tem gente que dá conta de passar uma vida inteira. Ouve a palavra quando vai ao culto, e se muito ainda, porque às vezes na hora da pregação ainda dá uma voltinha, vai conversar com o do lado, vai tomar uma água e ir ao banheiro, e não ouviu quando voltou, terminou o louvor, quando voltou, já foi. A palavra é que me aponta o caminho de Deus. A palavra
palavra é que me leva, porque a palavra traz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a palavra me traz fé. Aí você encontra uma série de pessoas, mas eu não creio, eu não me sinto capacitado, eu estou fraco, eu estou cansado. Falta palavra. Sem a palavra você realmente vai ficar fraco. Sem a palavra você realmente vai ficar debilitado. É por isso que há entre nós, muitas vezes, pessoas debilitadas. Vivendo debilidades. Por desnutrição. Simples. Por desnutrição. E é fácil fazer esse teste. É só ficar sem comer uns dias para você ver o que é desnutrição. Da fraqueza, da doença, dá uma série de problemas. E no mundo espiritual também é assim. Eu hoje meditava sobre a palavra de Deus, ensinando pessoas, inclusive. Eu meditava acerca de uma experiência vivida por Moisés, que todos conhecemos. O momento em que Moisés vislumbra um arbusto, uma pequena sarça, ardendo em chamas, mas que as chamas não a consumiam. Ela queimava, mas não era consumida. Ela permanecia ali, só que as chamas ardiam. E se você observar o texto, está no capítulo 3 do livro de Êxodo. A palavra faz parte do revestimento da parte do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não tem para onde correr. Quer a armadura completa, tem também meditar. Ananda escreveu isso. De fato, a palavra é parte do que precisamos. Não dá para ficar sem a leitura e a meditação da palavra, se é que nós queremos uma vida plena. Assim como não dá. Não é possível sobreviver sem o pão nosso de cada dia. Tanto o Senhor reconheceu essa necessidade do pão nosso de cada dia, que ele ensinou a orar usando esta frase. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque não é possível viver sem o pão nosso cada dia. Tivemos o pão para sustentar o nosso físico, fizemos nossas refeições, tomamos o nosso café da manhã, almoçamos, jantamos, fizemos as refeições intermediárias, os lanches, nos hidratamos, estamos bem. Em relação à palavra não é diferente. Já leu, já meditou, já buscou a Deus hoje? Ou também só está na dependência de ouvir uma live, na qual rapidamente a gente traz aqui algumas informações de forma muito resumida e que não são sozinhas suficientes para te manter forte e firme. E o texto aqui, ele vai me mostrar que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E seu sogro, que era sacerdote em Midian, estabeleceu-se ali e Moisés estava cuidando das ovelhas como pastor. E ele levou o rebanho e no caminho ele chegou ao monte de Deus, a Horebe. O monte Horebe era chamado Monte de Deus. E ele conduzindo o seu rebanho, ele chegou ao monte. E diz o texto que lhe apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O anjo apareceu ali na forma de chamas de fogo. Moisés contemplou aquela cena. E diz o texto que ele disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que será que a sarça não se queima? Ele no seu coração, ele desejou entender o que estava acontecendo. Ele no seu coração desejou se aproximar. Ele no seu coração desejou
ver aquela maravilha. E ele parou o que estava fazendo e se aproximou. Então, o que chamou a atenção de Moisés? O anjo que apareceu na forma de chama de fogo no meio de um arbusto, de uma sarça. Até aí, uma sarça queimando não é o que despertaria a atenção. Porém, o que despertou a atenção foi o fato de que o fogo não consumia. O fogo não queimava. O fogo ardia, mas não consumia. E Moisés se aproximou. Sempre existe uma maneira que Deus usa para nos atrair. A estratégia de Deus para atrair a atenção de Moisés aqui, lá no monte de Deus, foi essa. Moisés ia trabalhando, ele não estava à toa. Aliás, Deus nunca se apresenta para quem está à toa. Não. Ele sempre se apresenta para quem tem atividades, para quem está ocupado. Deus não chama, Deus não se apresenta, Deus não se mostra para um desocupado. Ele não se apresenta, ele não se faz conhecer porque não tem o que fazer. Não. Sempre que Deus teve encontro com alguém na palavra, você vai encontrar isso em muitas situações. Ele se encontrou, ele marcou um encontro, ele foi ao encontro, ele estabeleceu contato com alguém que estava ocupado. Moisés estava ocupado apacentando ovelhas. E o anjo do Senhor apareceu para ele na forma de chamas de fogo. Como muitas vezes aparece para nós. Porque o Espírito Santo, ele é ilustrado muitas vezes como fogo. João Batista disse a respeito de Jesus que ele batizava com água para arrependimento, mas depois dele viria um muito mais poderoso que ele, que, aliás, do qual ele não era digno sequer de carregar sandálias, e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é ilustrado como fogo. Então era o Espírito, era o poder, era a autoridade, era a graça do Senhor que estava ali, através daquela chama de fogo. E o anjo do Senhor apareceu assim para chamar a atenção de Moisés. E quando Moisés vê, ele fala, eu irei lá para ver essa maravilha. Muitas vezes Deus se mostra para você. Muitas vezes ele te apresenta e te faz um convite. Muitas vezes ele te dá a opção de se aproximar. Moisés teve a opção de se aproximar. Moisés ia passando, Moisés trabalhava, Moisés estava ocupado, Moisés estava atarefado. Não estava à toa. Não estava descansando, dormindo, matando tempo. Não estava simplesmente pensando na vida. Não. Moisés estava trabalhando. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Isso é compromisso, isso é responsabilidade. Deus não chama irresponsáveis. O camarada que está à toa, que não tem o que fazer, desocupado, não é responsável por coisa nenhuma. Como é que Deus vai chamar e dar a ele ainda incumbências? É necessário que primeiro o indivíduo mostre que é responsável, que é alguém que sabe lidar, que tem compromisso, que sabe fazer frente a um compromisso assumido. Moisés tinha compromisso com seu sogro. Então ele estava ocupado. E porque ele estava ocupado e porque ele estava interessado, o anjo do Senhor apareceu a ele e despertou sua atenção. E ele disse, que maravilha, eu vou me aproximar para entender, para observar, para ter contato com o que está acontecendo, porque isso é maravilhoso. Quantas vezes Deus não se apresenta para nós e nós ficamos relutantes? E Deus tem maravilhas para nós, e tem propostas, e tem possibilidades, e tem bênçãos, e tem promessas, e tem milagres, e tem curas, etc. E nós não damos atenção. Moisés estava atento. Moisés olhou e viu. Eis que aquilo
chamou a atenção de Moisés. E ele falou, eu irei lá, eu vou lá. Ah, se vou, eu quero entender, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero aprender. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar bem perto. E o interessante é que, quando o Senhor, versículo 4, vê que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Aqui eu quero mostrar, primeiramente, quando você se interessa, quando você se aproxima, quando você quer ir em direção aonde Deus está, Ele fala com você. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim, ah, mas Deus não fala comigo. Não fala porque você não se interessou e não se aproximou. Ele fala com quem se interessa e com quem se aproxima. Moisés se interessou e se aproximou, então Deus falou com ele. E interessante, para que não houvessem dúvidas, Deus chamou Moisés de quê? De Moisés. Deus conhece o nosso nome, Deus nos chama pelo nome. Eventualmente ele pode até mudar o nosso nome, mas a princípio ele nos chama pelo nosso nome. Falávamos ontem, anteontem, acerca de Saulo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Quando Jesus fala com ele, através daquela luz que o cegou, Jesus pergunta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus o chamou de Saulo. Não chamou de outra coisa. Saulo tinha nome. Por que ele chamaria Saulo de outra coisa? Ele me chama de Alexander. Ele sabe meu nome. Até que ele mude meu nome e passe a me chamar com outro nome, ele me chama pelo meu nome. Quando Deus chamou Samuel, um menino, poucos anos de idade, uma criança, Samuel dormia e o Senhor o chamava Samuel, Samuel. E ele despertava e respondia, eis-me aqui. E ele achava que fosse o sacerdote Eli que o estivesse chamando, e não era. E ele ia então até o sacerdote e dizia, eis-me aqui. Não te chamei, menino, volte a dormir. Foi assim uma vez, duas vezes, na terceira vez o sacerdote entendeu, olha, eu não te chamei. Se tem alguém te chamando é o Senhor. Então quando te chamar você responde, eis-me aqui, e passe a ouvi-lo. E assim foi. E o pequeno Samuel desde cedo aprendeu a ouvir a voz de Deus. É importante que nós desde cedo aprendamos a ouvir a voz do Senhor. Desde muito cedo, precisamos sintonizar os ouvidos. Na estação em que a voz de Deus está tocando. Na rádio em que a voz de Deus está sendo emitida. E Ele está falando. Eu tenho que ouvi-lo. E quando Moisés começa a se aproximar, quando ele se decide, ele é atraído. E essa palavra é maravilhosa. Ele é atraído por aquela chama. Deus quer atrair a mim e a você através da sua chama. Do fogo, da chama de fogo. E então, Deus fala, Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. E Deus continua dizendo, não chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E é aqui que eu quero fazer uma reflexão. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que tirar acessórios. Porque tudo aquilo que é feito pelo homem não é santo. Precisa ser santificado. E as sandálias de Moisés não haviam sido santificadas para estar na presença do Deus onipotente. E Deus disse, tira. Tira o que não é seu. Tira o que não é próprio. Ananda escreveu assim, acho interessante essa parte do início do ministério de Samuel. A importância de termos a instrução de alguém da parte de Deus. Ele já tinha unção, mas ainda não havia lhe sido manifestado o Senhor. Era uma criança.
Então precisava da orientação do velho sacerdote Eli. Assim como nós, cada um de nós. Um dia alguém me orientou, me instruiu, me mostrou o caminho, me direcionou, me ensinou a falar da palavra, me ensinou a conhecer, a estudar a Bíblia, para que hoje eu pudesse ensinar alguém. Precisamos sim ser direcionados e discipulados. Discípulo é aluno, discípulo é seguidor. Jesus mandou você fazer discípulos. Jesus não mandou fazer outra coisa. A Aline escreveu que é verdade. Muitas vezes, quando somos novos na fé, precisamos de alguém para nos orientar. Isso é certeza. E Moisés estava aqui numa situação interessante. Direto Deus falando com ele. E Deus disse, tira as sandálias. E essa palavra chamou a minha atenção hoje, tira as sandálias. E eu fiquei pensando, o que seriam as sandálias? Sandálias são a parte da nossa vestimenta que tem contato com o chão, que fica contaminada. Uma das coisas, por exemplo, que se recomenda por causa da pandemia, saiu de casa, foi resolver o que quer que tenha sido. Na volta, deixa o calçado para o lado de fora, porque ele está contaminado. Aí faz a higienização, lava as mãos, etc. Vocês conhecem isso muito bem, mas deixa o calçado do lado de fora. Para entrar na presença de Deus, se eu entro com os meus calçados, eu entro com o pecado. Porque o calçado, ele é o que tem contato com o chão no mundo. Então eu entro com o pecado. E não se entra na presença de Deus com o pecado. É no calçado que fica preso o pecado que eu adquiro andando pelo mundo. É no calçado que fica impregnado o pecado que eu convivo andando pelo mundo. Seja lá que tipo de pecado for, é no calçado que fica impregnado o meu contato com o pecado. E eu não posso entrar na presença de Deus com pecado. Deus disse, tira, além de ser um ato de reverência, porque descalço você é, digamos assim, mais submisso. Além disso, o Senhor me dizia isso. Veja, você traz da rua a contaminação. Você traz do mundo a contaminação. E você não pode entrar na presença de Deus trazendo a contaminação do mundo. Deus não admite. Porque Deus ama o pecador. Mas ele odeia o pecado. E Moisés não poderia se aproximar mais da presença de Deus. Óbvio. Veja que interessante. Deus não mandou Moisés se despir. Ficar nu. E veja que interessante. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, para lavar os pés, tira as sandálias. É a mesma situação no Antigo e no Novo Testamento. Jesus lavou só os pés. Aí veio Pedro, afobado, falou, então me dá um banho. Não, você não precisa de banho. Vocês já estão lavados pela minha palavra. Mas precisa lavar os pés. Porque os pés são a parte que se suja no mundo. Tira as sandálias, Moisés. Muitas vezes Deus não tem falado comigo. Muitas vezes Deus não tem falado com você. Muitas vezes eu não consigo entrar no santo lugar. Muitas vezes eu não consigo intimidade. Deus queria ter intimidade com Moisés. Isso começou aqui. A partir daqui, Deus passou a falar direto com Moisés. E olha que isso chegou num ponto, evoluiu de uma maneira, que lá na frente a Bíblia vai me dizer que Moisés e Deus conversavam face a face. Mas começou com Moisés aprendendo a tirar as sandálias. Eu tenho que aprender, muitas vezes Deus não fala, e eu vejo pessoas dizendo, Deus não fala comigo, Deus nunca me revela nada, mas meu Deus do céu, eu queria tanto ouvir a Deus e Deus não fala comigo, eu não escuto. Isso não é para mim, eu não tenho esse dom. Começa tirando as sandálias. Primeira coisa, quando Deus fala, como ele fala, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Agora tira as sandálias, então não falo mais nada. Tira a sandália. Se não tirar a sandália, eu não continuo. Tem gente que não tira a sandália. Mas eu já sou crente, eu já sirvo a Deus, eu já vou à igreja, eu já ouço a palavra, eu já pago o dízimo, eu já entrego a minha oferta, eu já frequento as reuniões, eu já sou participante, eu ajudo a arrumar as coisas no templo, etc, 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 etc. E as sandálias? As sandálias, existem algumas coisas que eu ainda gosto, sabe? Lá do mundo, o meu pecado favorito está na sandália. O que é o meu pecado favorito? Aquilo que eu ainda guardo lá no meu coração, assim, bem guardadinho. Sabe aquele
aquele pequeno ídolo que eu ainda carrego no centro do meu coração, que ocupa o lugar de Jesus. Ah, mas qual que é o problema? Eu gosto tanto. Puxa vida, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz. Meu pecado favorito. E enquanto isso, a igreja está assim de gente em pecado. E quando eu falo pecado, não é necessário. Pode até ser, mas não necessariamente prostituição, adultério, lascívia, fornicação, masturbação, pornografia. Não necessariamente. Mas aquele pecadinho, por exemplo, eu tenho um caixa 2, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um caixa 2 lá que eu passo uma grana por ali para não pagar imposto. Pecado. Jesus ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquela situação que você tem, você que trabalha, que você dá um pequeno migué no serviço, uma segunda-feira que você está um pouco com preguiça e pinta um atestado na área como se estivesse com uma dorzinha de barriga para não ir para trabalhar. Pecado. Uma mentira que contei assim, mentira, a gente mente muito e não se dá nem conta. Sabe aquela história? Você já está vindo? Onde você está? Ah, estou chegando. Chegando quando? Está em casa ainda. Mentira, pecado. Alterou a voz. Brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com o marido. Xingou, falou palavra torpe. Mandou alguém para aquele lugar porque tomou uma fechada no trânsito. Ah, seu ilustre, etc, etc, etc. Vá para aquele lugar assim, assim, assado. Aquelas palavras lindas. Pecado. Como é que eu vou chegar na presença de Deus sem tirar as sandálias? Ou aquele cara que fala assim, não, peraí, eu sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel à minha esposa. Porém, andando pela rua, os olhares não são tão fiéis assim. E Jesus disse para os fariseus que o adultério está aqui. Não precisa consumar o ato. O adultério está aqui. Então tem uma geração adúltera aí que não tirou as sandálias. Porque não pode ver uma mulher passando. Tudo bem que a mulherada não ajuda muito às vezes. Principalmente, eu, por exemplo, moro numa cidade com praia. Às vezes a situação não ajuda. A gente precisa pedir a Deus que nos socorra. Mas eu tenho que ter, os meus olhos têm que ser santificados. E para eu entrar na presença de Deus, eu preciso tirar as sandálias. O pecado tem que ficar para fora. Não entra, o pecado não entra na presença de Deus com sandálias. O pecado tem que ficar lá fora. Ou aquele costume assim, é uma pequena dose de pornografia no celular, um videozinho aqui, uma piadinha ali, e aquilo, qual o problema? Afinal de contas, foi meu amigo que mandou, eu fui dar uma olhadinha. Está de sandália ainda na presença de Deus. Está de sandália ainda na presença de Deus. Ou ainda, esse mês eu me apertei, veja bem, esse mês não deu, eu não paguei o dízimo. Está de sandália ainda na presença de Deus. Como é que vai ouvir Deus falar? Como é que Deus vai se manifestar? Moisés precisou tirar a sandália. E detalhe, Moisés já havia passado por um período de 40 anos ali apacentando as ovelhas de Jetro, para descontaminar os primeiros 40 anos que ele viveu no Egito como príncipe, inclusive adorando imagens. Que ele foi criado como príncipe egípcio. Claro que ele adorava todas aquelas divindades egípcias. Foi o que ensinaram para ele. Claro que ele tinha uma vida egípcia. Que aos 40 anos, quando ele começou a ter consciência de algumas coisas, aí ele mata aquele feitor egípcio que maltratava o seu povo hebreu. Aí começaram a encaixar algumas coisas. Porque até então Moisés era um príncipe do Egito. E ele passou 40 anos para descontaminar dos primeiros 40 de vida no Egito. E mesmo assim, quando ele se aproxima e Deus chama, vem cá, Moisés. E ele vai indo feliz da vida. Epa, para você dar o próximo passo e a gente ir para o próximo nível, tira as sandálias. Você quer? A palavra que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Você quer avançar para o próximo nível na presença de Deus?
Tira as sandálias. Você quer avançar para o próximo nível na presença de Deus? Tira as sandálias. Você quer ter uma intimidade maior com Deus? Você quer ouvir Deus falar? Tira as sandálias. Esses dias eu falava com alguém que tem problema de consumismo. É pecado. Não aguenta uma liquidação, uma promoção, uma vendedora, um shopping, uma loja, uma vitrine. Isso é pecado. Outros são viciados em jogos. Outros ainda têm problemas com pornografia, com masturbação. E continuam ali achando que Deus vai se manifestar no meio disso. Não vai. Tira as sandálias. Tira as sandálias. Se não tirar as sandálias, Deus não vai continuar falando. Você pode até ficar olhando ali, encantado com a chama ardendo naquela sarça que não se queima. Mas vai ficar só nisso. Você não terá as experiências que Deus tem para a sua vida se não tirar as sandálias. Ninguém disse que tirar as sandálias é fácil. Eu não disse isso. Mas é necessário. A Bíblia vai tão longe que diz que se o teu olho te impede de entrar no reino dos céus, arranca. E não é nada agradável. Você imagina alguém retirando o globo ocular? Porque é melhor entrar no reino dos céus sem um dos teus membros do que se perder o corpo todo. E ninguém vai entrar, não se engane, não se iluda, não tente achar que tem jeitinho, não tem. Ninguém vai entrar na presença de Deus de sandálias. Jesus deu exemplo lavando os pés dos discípulos para poder sentar à mesa e tomar a ceia. Você quer sentar à mesa com o Cordeiro de Deus? A Bíblia fala, Jesus disse que aquela seria aquela última ceia que ele tomaria, até o dia em que a tomaria conosco, com a igreja, na glória. Você quer sentar à mesa com ele? Então começa tirando as sandálias. Quem não tirar as sandálias, não se assentará à mesa com ele. Jesus disse isso para Pedro. Se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro se empolgou. Então lava tudo. O Senhor não precisa lavar tudo, Pedro. É só os pés. Tira as sandálias. Exatamente, Nanda. Quem não tira as sandálias sente o cheiro do banquete que foi preparado e não come nada. Tirar as sandálias. Quem não tirar as sandálias carregam o pecado. O pecado que nós adquirimos no mundo. E ele é nítido, ele é presente na vida de todos nós. O salmista vai dizer, cria em mim, Salmo 51, versículo 10, um coração puro. Nosso coração não é puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o próprio salmista dizia assim, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim ele reconhecia a sua essência pecaminosa. Queridos, eu tenho uma essência pecaminosa. E o que eu tenho que fazer com ela? Como é que eu tiro as sandálias? Cruz. O caminho para tirar as sandálias é a cruz. Jesus disse, todo aquele que quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz para me seguir. Eu tiro as sandálias colocando a minha vontade na cruz. Exemplo. Vou dar um exemplo. Vocês acham que quando Deus dá uma ordem, a gente está satisfeitíssimo em fazer do jeito que Deus mandou? Não. Nossa carne não quer. Mas quem tem que vencer? A minha carne, a minha vontade ou o espírito? Cada um de nós... Ah, mas é difícil tirar a sandália. Sim, é difícil. Mas se eu tenho desejo, a Nanda até escreveu algo parecido com isso. Se eu tenho desejo, o Senhor socorre, Ele ajuda. É difícil? É. Mas Ele ajuda, Ele coloca pessoas no seu caminho para tratar você. Ele colocou pessoas no meu caminho para me tratar.
Normalmente Deus não manda você fazer o que você gostaria, porque a vontade dele é diferente da minha. A vontade dele é espírito, a minha é carne. Enquanto a minha carne, e Paulo, em Romanos capítulo 7, ele fala muito sobre isso, sobre esse conflito do bem que ele quer fazer e do mal que está diante dele todos os dias. Todos os dias eu tenho que tirar minha sandália. Todos os dias eu tenho que me despir do pecado. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse está todos os dias à minha porta. Eu sou induzido, eu sou convidado, eu sou sugerido, eu sou levado a pecar. E pôr as sandálias de novo. Aí Deus me chama, como chamou Moisés. Vem cá, meu filho. Eu vou indo. Tira as sandálias, senão você não vem para lugar nenhum. Eu não falo se você não tirar a sandália. Eu não me manifesto. E tem gente que fica encantada. Uau! Olha o ministério daquele pastor. Olha a palavra como ele prega. Olha como Deus usa em mistério, em cura, em milagre, em profecia, em línguas, em interpretação de línguas. Que bênção! Como ministra, como canta, como ora. Mas você quer saber o que ele tem que fazer antes de tudo isso? Você sabe onde as pregações começam? De joelhos tirando as sandálias. Você sabe aonde a minha intercessão começa? Na madrugada, tirando as sandálias. Você sabe aonde a minha vida com Deus começa? Tirando as sandálias. O ministério de Moisés começou tirando as sandálias. Nossa, mas Moisés, um homem poderoso, o maior profeta de Israel, foi usado poderosamente, mandando as pragas no Egito, depois abrindo o mar vermelho, depois ferindo a rocha, saindo água, fazendo a água amarga ficar doce, o maná cair do céu e etc, 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 etc. Mas começou com Moisés tirando a sandália. Todo o ministério, você quer um ministério? Ele começa tirando a sandália. Toda bênção começa tirando a sandália. Todo milagre, agora peguei firme. Todo milagre começa tirando a sandália. Tem gente orando. Senhor, meu casamento. Senhor, isso. Senhor, as minhas finanças. Senhor, a enfermidade. Senhor, olha para cá. Senhor, olha que meu desemprego. Senhor, olha... Começa com você tirando as sandálias. Senão não vai acontecer nada. Não adianta bater na porta de sandálias. Você só vai entrar sem elas. Deixar o pecado para fora. Nas sandálias está impregnado o pecado. Pecado que eu herdei dos meus pais, pecado da minha natureza humana. De toda a sorte. Ninguém aqui, ninguém, absolutamente ninguém, exceto Jesus. Por isso que ele claramente disse, naquele episódio em que a mulher adúltera foi flagrada e trazida para ser apedrejada. Aquele que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Não há ninguém que nunca tenha pecado. Não há. Simplesmente não há. O pecado está à minha porta todos os dias. Se não é uma coisa, é outra. Uns não têm problema na área sexual, terão problema na área financeira. Outros não têm problema na área financeira, terão problema na área sentimental. Outros não terão problema na área sentimental, mas terão problemas na sua língua. Não controla a língua, fala o que não deve. E cada um tem os seus problemas. Ema, cada um com os seus problemas. A questão é que é tudo pecado. E qualquer coisa na minha vida que ocupar o lugar de Deus é pecado. Se eu puser uma novela no lugar de Deus na minha vida, é pecado. Simples assim. Mas a novela é pecado? Se eu ocupar o lugar de Deus na minha vida, é. E o futebol no domingo? Bom, se ele ocupar o lugar de Deus na minha vida, é. Tudo que ocupar o lugar de Deus na minha vida é pecado. Até o trabalho pode ser pecado se ele ocupar o lugar de Deus na minha vida. Aí você fala, Senhor, começa a cuidar, começa a tratar. Aí Deus vai lá e tira o emprego. Então vamos começar a trabalhar. Ai, Senhor, você não abre mão do seu pecado, então eu tiro ele. Deus tem nos chamado a tirar as sandálias e tem gente que não entendeu ainda. Olha que oportunidade que Deus deu à humanidade de tirar as sandálias, chamada pandemia. Todo mundo foi colocado de molho, o mundo, o planeta.
Foi colocado de molho para repensar, para refletir, para verificar, para rever e mudar. E não é só mudar porque passou a usar máscara, porque passou a usar mais álcool em gel, etc, etc. Não! Mudar conceitos, mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar princípios e valores. Cada um de nós precisa tirar as sandálias. Porque Deus só vai continuar falando comigo se eu tirar a sandália. Olha, Deus tem para mim ministério, Deus tem para mim poder, Deus tem para mim graça, Deus tem para mim autoridade, Deus tem para mim bênção, promessa, infinitamente mais. E não vai acontecer nada se eu continuar de sandália. Tem gente que acha que engana Deus. Não, eu peco, mas é só uma bobagemzinha. Ah, mas Deus vai se importar com isso? Sim. Deus é santo. Deus é poderoso. Ele não mandou você ser poderoso como ele é. Deus é onipresente. Ele não mandou você ser onipresente como ele é. Deus é onisciente. Ele não mandou você ser onisciente como ele é. Deus é onipotente. Ele não mandou você ser onipotente como ele é. Mas ele é santo. E ele mandou você ser santo como ele é. E não há como ser santo de sandália. Porque a sandália carrega o pecado impregnado. E aí tem gente que fala, e eu fiz essa explanação hoje à tarde, conversando e orientando uma discípula. Fiz essa observação. Preste atenção. Eu tenho que renunciar ao pecado e não fazer abstinência. Renunciar é pegar e desistir daquilo para sempre. Abstinência é ficar por um tempo. Abstinência é dieta. Eu estou de regime para emagrecer. Então eu faço o propósito para Deus me dar a bênção. Depois eu volto para o meu pecado. Isso é abstinência. Camarada que, por exemplo, é fumante, para de fumar por um tempo porque está internado no hospital. Teve alta, volta a fumar. Isso é abstinência. Camarada que bebe, mas porque ficou doente, parou de beber, mas depois sarou, voltou para a cachaça. Isso é abstinência. Não é renúncia. Renúncia é pegar o maço de cigarro, destruir, jogar fora, nunca mais comprar nenhum outro e nunca mais colocar um único cigarro na boca. Isso é renúncia. Renunciar é dizer, não boto mais nenhuma gota de álcool na boca. Isso é renúncia. Abstinência é o camarada veio do mundo, ele era promíscuo, então ele era envolvido com prostituição, ele era envolvido com fornicação, ele era adúltero e veio para Cristo. Aí deixou de ser adúltero, deixou de ser adepto da prostituição, mas é fã da pornografia. E aí ele entra num propósito porque ele precisa de uma bênção. Está desempregado, ele precisa de uma bênção. Então ele para de entrar na internet para consultar e ver pornografia. Ele entra em abstinência. E você acha que Deus não está vendo? Aí passou um tempo, ele obteve, foi contratado, passou aquele período de aperto, ele volta para a pornografia. Há uma diferença entre renúncia e abstinência. Deus exige renúncia. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É renúncia, não é abstinência. Tome a sua cruz, é morte definitiva da carne. E siga-me. Eu sei que essa palavra é bastante indigesta. Não é aquele tipo de palavra que dá ibope, que o público bate palma. Mas é a palavra que Deus tem colocado em meu coração. E eu tenho com o meu Deus um compromisso. Eu entrego o que ele me traz. Como Paulo fez. Quando Paulo começa em 1 Coríntios 11, ele vai falar da ceia do Senhor. Antes de começar a ceia, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o que eu recebo do Senhor, eu transmito. E isso é o que eu tenho recebido do Senhor. O meu povo está em pecado. Sim, na igreja tem crente envolvido com masturbação,
Tem crente envolvido com pornografia. Tem crente ainda, infelizmente, praticando ato sexual ilícito, etc. E aí como é que vai querer que Deus, que é santo, fale com ele? Tem crente que não pode ver uma mulher de saia justa ou de calça marcando, passar perto, porque ele fica endoidecido, maluco. Cadê o caráter de Cristo? Cadê o fruto do Espírito? Ninguém diz que é fácil, mas é necessário. E é isso que vai designar avançar para o próximo nível de intimidade com Deus. Todo mundo fala, eu queria que Deus falasse comigo igual fala com ele. Paga o preço que ele paga. Que Deus vai falar. É o mesmo Deus. Paga o preço que ele paga. Paga o preço que o seu, entre aspas, o seu referencial, aquele que você se espelha, paga. Eu queria tanto orar como fulano. Paga o preço que ele paga. Eu queria tanto pregar como Beltrano. Paga o preço que ele paga. Mas eu queria tanto ter os dons que ele tem. Paga o preço que ele paga. Ou vocês acham que eu prego sem pagar um preço? Não, simplesmente a palavra vem assim, eu durmo e acordo com ela feliz sem ter feito nada. Não é assim. Não é assim que funciona. É necessário pagar um preço, há uma renúncia. Você tem que fazer escolhas. E não é abstinência, é renúncia. Deus exige de mim uma coisa: mudança. Arrependimento é mudança. Não adianta vir para o meio do povo de Deus trazendo o mundo junto. O problema da geração que saiu do Egito é que saiu do Egito, mas trouxe o Egito no coração. Egito é igual ao mundo, o mundo é igual ao pecado. Não adianta eu estar aqui com o mundo no meu coração. Talvez por essas palavras é que o nosso número de adeptos na live não cresça muito, mas aí é com Deus. O que eu não posso fazer para que eu não responda por isso é deixar de entregar uma palavra vinda da parte do Senhor. Talvez por isso o canal no YouTube não tenha tantos inscritos, talvez por isso a página no Facebook e no Instagram não tenha tantos seguidores, tantas curtidas. Sem problema. O importante é que seja feita a vontade do Senhor. Talvez se falássemos de algum outro tipo de palavra, algum outro tipo de ministração, de uma forma um pouco mais no poder, na graça, no fogo, tivesse mais gente. Não sei, talvez. Mas o fato é que a palavra que eu tenho recebido da parte do Senhor, tenho entregado. E nisso, tenho paz. Nisso, descanso no Senhor. Não poderia eu ter tranquilidade se eu recebesse uma palavra e não entregasse. Por mais dura que ela seja, é a palavra de Deus. Moisés só avançou, mesmo sendo escolhido, mesmo tendo sido chamado por Deus, ele só avançou para um nível de comunhão com Deus diferenciado. E se você continuar lendo o capítulo 3, você vai ver que Deus já dá para ele poder, dá provas, dá confirmações e por aí vai. Mas primeiro ele tirou as sandálias. Veja como um detalhe, um versículo da Bíblia, num único detalhe, revela tanta coisa. Tire as sandálias. Tire as sandálias. Descalço na presença do Senhor. Deus te abençoe. Nossa live vai cair em 1 minuto, mas a gente volta meia-noite para ministrar e para orar e para clamar e buscar a presença do Senhor. Meia-noite a gente volta. Te espero. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Infelizmente, Lucimar, o povo gosta de revelação e profecia. A palavra poucos querem. Mas o meu compromisso é com a palavra. Deus abençoe vocês, queridos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.